Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai tentar desvendar um pouquinho sobre o que são as fontes históricas, que nada mais são do que uma espécie de gasolina nesse automóvel chamado historiador. Fala turma, e aí, tudo certo? Nosso segundo vídeo então, hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas, esse que é um material fundamental para a produção do historiador. Não existiria pesquisa histórica sem a análise, sem a utilização das fontes históricas. As fontes históricas nada mais são do que o material utilizado pelo historiador e que o historiador consegue analisar determinado personagem, determinada civilização, determinado período, determinado contexto ou até mesmo um determinado acontecimento. Nós só sabemos o que sabemos sobre os mais importantes períodos ou os mais conhecidos períodos da história graças à existência das fontes históricas, então, que são primordiais para a produção do historiador. Bem, as fontes históricas elas são basicamente todo e qualquer vestígio deixado pelos seres humanos ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala que é todo e qualquer vestígio, é uma frase de efeito, não é uma forma de tentar aumentar. De fato, toda e qualquer produção humana, ela é já imediatamente uma fonte histórica. Pode ser um caderno, pode ser um jeito de se vestir, pode ser uma determinada roupa, pode ser um escrito na parede, pode ser, enfim, coisa mais inimaginável possível, mas que tiver ação humana, ela já pode ser utilizada pelo historiador e ela já pode ser analisada pelo historiador. Portanto, toda e qualquer ação do homem torna-se automaticamente uma fonte histórica. Então, fontes históricas podem ser aí escritos, podem ser cerâmicas, mapas, gravuras, podem ser grandes construções, pequenas construções, podem ser ruínas, podem ser fósseis, fotos, imagens, quadros, podem ser pinturas, podem ser discursos, podem ser livros, jornais, vídeos, podem ser, enfim, áudios, podem ser escultura, pode ser uma pintura, podem ser histórias orais, pode ser qualquer item, talheres, cerâmica, utensílios, itens funerários, enfim. Tudo que deixa um rastro humano já é automaticamente uma fonte histórica. Mesmo que, por vezes, aquilo pareça aos nossos olhos, nós, enquanto agentes presentes do contexto, que há determinadas produções de fontes que elas parecem muitas vezes pouco relevantes ou passam por nós de forma desapercebida, porque nós já agimos de forma muito natural, mas já é uma produção de fonte histórica. Todos nós, ainda mais, por exemplo, na era da famosa rede social, onde a gente publica, onde a gente comenta, onde a gente coloca a nossa opinião, onde a gente coloca a nossa foto nos locais em que a gente frequenta, isso tudo também já é uma fonte histórica, embora muito recente, mas que traz uma nova forma da gente entender, afinal de contas, como aconteceu a trajetória humana dentro deste período. É claro, também é importante destacar que existem locais que têm como objetivo, como função, fazer a preservação de fontes históricas. Nós temos aí museus e laboratórios que têm entre as suas atribuições preservar fontes históricas para que elas não sejam deterioradas ao longo do tempo. Então há alguns lugares aí também que têm como missão a preservação dessas fontes históricas. Com essa preservação ajudar que novos historiadores e novos pesquisadores, novas pesquisas aconteçam em cima delas. E essas instituições, eles são ou públicos ou privados, que alguns desses são gratuitos e outros também cobram do pesquisador para fazer a pesquisa. E aí essa cobrança se dá das mais diferentes e variadas formas, seja por uma cobrança por entrada, ou uma cobrança por fotografia do documento, ou por cópia. Isso também varia bastante. Em geral, os arquivos ou museus públicos, eles tendem a ser ligados ou a uma universidade
ou a um órgão, uma autarquia pública. Via de regra, a sua consulta ela tende a ser gratuita. É claro que também existem outras formas de consultar essas fontes. Muitas vezes algumas famílias guardam enormes acervos. Isso acontece muito quando um acervo é de grande valor, seja pelo peso desse material, relevância desse material, ou então esse material pertenceu a alguém que atingiu algum destaque, seja na parte política, ou foi um famoso, ou enfim, conseguiu ter alguma notoriedade social. Embora quase todas as famílias elas possuem fontes históricas em casa. É uma panela de um avô, uma fotografia de um bisavô, um determinado item material que vai passando de família para família. Existem várias formas aí de acontecer essa continuidade. Então isso acontece bastante também, né? As famílias em geral, elas possuem algum tipo de fonte histórica ligada normalmente a uma memória, seja uma fotografia de infância, seja um álbum de fotos. Outras fontes históricas a gente também acaba tendo como premissa o fato de terem alcançado uma grande fama. Por exemplo, quase todo mundo certamente já ouviu falar na famosa Carta do Pero Vaz de Caminha. Uma carta fantástica sobre vários pontos que tu deve ler com certeza se tu ainda não leu. Inclusive foi publicada uma vez em livro. O Diário de Anne Frank também era um relato, era um diário de uma menina que fugia da perseguição nazista. É um dos livros mais lidos da história, mas era apenas uma fonte histórica, um relato que não foi feito para ser lido na quantidade de vezes em que ele foi lido e não tinha esse objetivo de se tornar público, mas virou uma fonte histórica famosa. De toda forma, em geral, essas instituições elas sofrem muito com falta de verbas, com falta de capital, ou seja, falta de condições de dar um atendimento que deveria ser adequado, e inclusive sofrem muitas vezes para terem condição mínima necessária para a preservação dessas fontes. Um caso muito emblemático, no ano de 2018, trouxe muitas cenas tristes para nós. Entre elas, uma das maiores, sem dúvida, foi o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, onde o mais rico acervo de fontes históricas do país literalmente pegou fogo, foi abaixo. É apenas uma prova do descaso em geral que setores têm com a preservação da história e da memória. Para tu ter uma ideia, apenas nesse caso, o último presidente a visitar um museu nacional no exercício do cargo foi o presidente Juscelino Kubitschek. Ou seja, nenhum dos presidentes, não só da história recente, mas de uma história já nem tão recente assim, visitou um museu nacional, que era o maior museu do Brasil. Tinha acervos ali, inclusive do Egito Antigo, não só relacionados à história do Brasil. Tinha um acervo que trouxe um prejuízo não só para a história do nosso país, mas também para a história como um todo. É claro que, em geral, os historiadores eles tendem a fazer uma classificação dessas fontes históricas. Essas classificações também variam, elas não são uma regra estabelecida, né? Mas em geral nós temos ali fontes escritas, nós temos fontes chamadas fontes de cultura material. Por exemplo, entre as fontes escritas, nós temos ali documentos, atas, relatórios, temos cartas, nós temos livros também. São fontes escritas. Como fontes orais nós temos discursos, nós temos entrevistas. Força da fonte oral, ela veio mais com o surgimento do gravador, ou seja, não é uma fonte histórica tão antiga, é uma fonte histórica recente, que existem pelo Brasil vários laboratórios de história oral que têm o objetivo de não só de gravar entrevistas, mas de preservar essas entrevistas, e essa preservação ela acontece normalmente de duas formas, ou por meio de guardar a própria gravação em si, ou a segunda forma também, que é por meio da transcrição, ou seja, de colocar no papel toda a entrevista. Existem também as chamadas fontes visuais, são quadros, pinturas, fotos. Hoje a produção de fonte histórica visual, em razão do advento e da popularização do smartphone, ela é muito abundante, são milhões de fotos publicadas por dia, mostrando que essa vai ser uma fonte histórica hoje cada vez mais abundante. E também tem as fontes materiais, são, por exemplo, cerâmicas, talheres, pratos, enfim, que vão dizer sobre hábitos culturais, né,
de determinados contextos e também vão falar sobre distinções também sociais. Nós temos também as chamadas fontes de cultura imaterial. Essa é talvez um pouco mais complexa, mas se a gente for procurar pensar, ela também não tem grande dificuldade da gente entender ela. Por exemplo, uma fonte de cultura imaterial são as manifestações culturais, como carnaval, festas religiosas, ritos, cultos, enfim, são fontes de cultura imaterial. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês essa conceituação, afinal de contas. O que são essas fontes históricas? Esse é um ponto fundamental, afinal de contas, é impossível entender o papel do historiador sem entender o papel das fontes históricas nesse processo.